Você vai ver no Jornal da FIAN de hoje. Casos de homicídio e violência contra a mulher aumentam na capital paulista. Leishmaniose atinge mais municípios e avança em direção a São Paulo. Cresce o número de denúncias contra casos de assédio nos transportes públicos. Veja estas e outras notícias no Jornal da FIAN, que começa agora. Em 2017, mais de 500 casos de assédio em transportes públicos foram denunciados em São Paulo. Mas esse tipo de agressão continua ocorrendo todos os dias pela cidade. Veja na reportagem de Gabriele Pirola. O número de denúncias de assédio sexual no transporte público vem crescendo anualmente no estado de São Paulo. Em 2017, foram mais de 500 casos que ocorrem em ônibus municipais, intermunicipais, rodoviários e nos trens e metrôs. Agressões vão desde toques sem consentimento à ejaculação sobre a vítima. O principal motivo do crescimento das denúncias é devido a uma maior conscientização da população sobre o problema do assédio sexual. Campanhas publicitárias e abordagem na mídia vêm ajudando, mas muitos casos ainda não são denunciados segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. Fomos às ruas de São Paulo e ouvimos relatos dos usuários do transporte público que passaram por esse constrangimento. Uma sensação muito desconfortável, porque você tem que... Um moço sentou do meu lado, começou a dar várias cantadas e eu tive que arranjar uma desculpa. Vinha pro canto e ele vinha pra cima, ele vinha pro canto e eu vinha pra cima. Aí quando eu fui tentar sair, ele não deixou sair. É uma situação que não dá para você explicar. Em 2012, eram registrados no estado 68 assédios sexuais e atos libidinosos no transporte público, uma média de um caso a cada 5 dias. Já entre janeiro e outubro de 2017, a média foi de quase 2 casos por dia. Foi mais do que o dobro de ocorrências. Depois que a imprensa começou a divulgar, aumentou muito. Antigamente quase não vinha nenhuma reclamação, quase ninguém fazia boletim de ocorrência. Era um crime que praticamente não era registrado. Tem 3 ou 4 ocorrências dessa por semana. A leishmaniose chega às grandes cidades do estado de São Paulo. A doença transmitida por um mosquito está seguindo cursos das principais rodovias. Até então, ela só ocorria em áreas da mata. A leishmaniose é uma doença que ocorre em praticamente todas as regiões do Brasil. Ela chegou ao estado de São Paulo na década de 90, mas muitas pessoas não conhecem ou nunca ouviram falar dela. Você sabe o que é leishmaniose? Nunca nem ouvi falar. Não sei não. De acordo com a Secretaria da Saúde de São Paulo, no interior do estado, entre 2014 e 2017, foram registrados mais de 100 casos de leishmaniose visceral por ano. Em 2018, a doença dá sinais de que pode avançar em direção à capital paulista. A leishmaniose visceral é apenas uma entre os demais tipos da doença, como diz o pesquisador infectologista do Hospital Emílio Ribas, José Ângelo. Tem leishmaniose que acomete o baço, o fígado, tem leishmaniose que acomete a pele, tem leishmaniose que acomete a mucosa. A visceral pode demorar até 4 meses para se manifestar. Casos da doença já foram registrados na Grande São Paulo. Ela pode atingir animais e humanos e levar à morte. Quando as pessoas adoecem, que nem todo mundo que é picado e que é infectado adoece, as pessoas que adoecem têm um aumento do baço, têm um aumento do fígado, têm febre. Outros sintomas que podem ser notados são perda de peso e inchaço no corpo. O diagnóstico é feito rapidamente e em 30 minutos sai o resultado. Já os métodos de prevenção da leishmaniose visceral ainda não são muito claros. Os especialistas dizem que o recomendado é que seja utilizada a eutanásia canina e inseticidas para matar o inseto transmissor. Você já ouviu falar em feminicídio? Pesquisas indicam um aumento dos casos de violência contra a mulher dentro e fora de casa em todo o Brasil. Veja na reportagem de Jéssica Epifânio. Pode parecer estranho, mas a violência doméstica e familiar contra as mulheres ainda é mais frequente do que se imagina. Os números revelam que houve um aumento de aproximadamente 6,5% nos índices de homicídio na capital paulista. 54% da população conhece uma mulher que já sofreu agressões e 56% conhece um homem que já bateu em uma mulher.
Nós viemos até a casa de uma das vítimas que sofreu agressões durante 18 anos para saber como eram essas agressões. Essa mulher que não quer mostrar o rosto diz que sofreu agressões do marido durante 18 anos e, na maioria das vezes, não havia motivo nenhum. Justificativo, porque o justificativo que eu tenho era o álcool. Ele estava bonzinho, começava a beber, aí começava a se revoltar com tudo. Essa psicóloga diz que a maior parte das agressões ocorrem por conta dos vícios em álcool e drogas. No caso, a maior parte é por álcool e drogas, né, que causa esse tipo de situação. Mas, assim, dificilmente alguém só tem uma personalidade mais forte, mais agressiva, ele vai fazer isso naturalmente e não vai ter esse senso, né, de que tem alguma coisa errada, né? Ou porque tem algum problema já psicológico, ou álcool e droga. A Lei Maria da Penha, ela funciona depois que o agressor mata a mulher. Este advogado criminalista diz que somente a Lei Maria da Penha não basta para que os crimes de violência diminuam. Para ele, é preciso que a execução da pena seja realmente efetiva. Não basta você noticiar, mas tem que haver um movimento para que haja uma competência do poder público, para que tenha a aplicação da pena e depois a execução dessa pena. Só a execução da pena vai diminuir qualquer criminalidade, inclusive as agressões endereçadas às mulheres. Vamos agora às informações do trânsito na cidade com a repórter Gabriela Cristina. Bom dia, Gabriela. Como está o trânsito em São Paulo? Na manhã de hoje, temos uma lentidão de 3 quilômetros na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes Marginal. Já na Avenida Atlântica, sentido Bairro Centro, a lentidão chega a quase 2 quilômetros. E no túnel Ayrton Senna, o tráfego também está lento. Na Cidade Jardim e na ponte Aricanduva, a lentidão afeta os dois sentidos. Já na ponte Atílio Fontana, sentido interior capital, e na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, há um congestionamento menor. Lembrando que hoje é uma quarta-feira e placas com final 5 e 6 estão em rodízio. Gabriela Cristina para o Jornal da FIAN. Os novos modos de vida sustentável têm sido a pauta de importantes debates pelo mundo nas últimas décadas. Saiba como atitudes do seu dia a dia afetam nesse movimento com a repórter Esther Ferrari. A sustentabilidade é um assunto que sempre acompanhou a humanidade, trazendo debates sobre atitudes que poderiam ser introduzidas em nosso cotidiano. As ações básicas, como a separação correta do lixo, contribuem para que a coleta seletiva seja mais barata e eficiente. Não são apenas papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos que podem ser reciclados. É o que explica Elisângela Ronconi. Tudo pode ser reciclável. Acontece que a extração de certas matérias-primas ela é tão barata que compensa você extrair a matéria-prima do que reciclar aquele produto e colocá-lo novamente na cadeia produtiva. Pode parecer difícil, mas é como Silvana Grande sugere. A conscientização é o primeiro passo para mudar a sociedade. Temos que transformar primeiro as pessoas para que tenham a consciência da importância dela e do quanto ela faz parte desse meio ambiente em que ela vive. Reduzindo um pouquinho o consumo de água, reutilizando sacolas retornáveis na hora de fazer as compras ou até mesmo deixando de pegar um canudinho na lanchonete, já estará fazendo sua parte na redução do lixo. Veja a seguir: prédio em São Paulo transforma lixo em arte. A gente volta já. Em todas as eleições municipais, a população elege um vereador. Ainda assim, são poucos os que se lembram da real importância e as funções desse cargo político. Veja mais detalhes com a repórter Ana Luísa Antunes. Em meio a tantos cargos políticos existentes no Estado, é comum que a maioria das pessoas desconheçam algumas de suas funções, principalmente daqueles que abrangem um grande número de políticos. Na Câmara Municipal, por exemplo, os membros mais conhecidos são os vereadores. E muita gente critica a atuação deles. Eles tinham que aprovar mais projetos, que melhorassem a cidade. Eu acho que eles não estão atendendo essa demanda agora. A função de um vereador é supervisionar as ações do prefeito, aprovar e rejeitar leis, assim como discutir sobre impostos, saneamento, transporte público e educação, mas só o que diz respeito à cidade. O vereador também pode elaborar projetos próprios, que serão discutidos aqui no plenário da Câmara.
É muito importante que o cidadão acompanhe a atuação do vereador e veja se ele, de fato, representa corretamente quem o elegeu. Tem muitas pessoas, inclusive, que nem lembram quem votou em 2016. A participação política requer pesquisa e interesse. A mobilização social quanto ao acompanhamento das funções de um vereador está relacionado ao uso de sua imagem para promover a cidade e garantir os direitos básicos de um cidadão. A falta de acompanhamento das funções legislativas de um vereador, de qualquer congressista, permite com que ele, ao longo do tempo, vá mantendo uma imagem boa perante a sociedade. A partir do momento que eu não sou bem informado, né, a cada 4 anos ele vai poder aparecer, fazer a propaganda política que ele quiser e vai ficar por isso mesmo. Portanto, fica a dica. Para ter bons vereadores na cidade, é preciso escolher bem quem votar e não tirar o olho deles durante todo o mandato. Ser jogador de futebol é um sonho recorrente entre jovens e crianças no Brasil. Mas qual é a realidade enfrentada na busca pela fama no mercado tão concorrido? Acompanhe. Qual garoto nunca sonhou em ser jogador de futebol? Qual garoto que nunca chegou em casa sujo de lama ou com os pés cheios de areia após aquela pelada em campo de várzea? É assim que começa a busca do sonho de muitos jovens em todo o Brasil. Eles se inspiram em Messi, Ronaldinho e tantos outros. Desde pequenininho assim, eu sempre tive o sonho de chegar ser jogador, ver os grandes. E sempre tive o apoio do meu pai, nunca deixou de me apoiar, sempre brigando assim, mas sempre sabendo que é pro meu melhor. Meu maior ídolo não atua na posição que eu jogo, que é o Ronaldinho Gaúcho, mas também eu gosto de bastante zagueiros também, como Thiago Silva, Davi Luiz. Mas meu maior ídolo não atua na posição que eu jogo. Ser um jogador de futebol profissional, ganhar um bom dinheiro e ser reconhecido no mundo todo é um sonho que atrai a maioria dos jovens. Mas começar cedo requer superar diversos obstáculos e enfrentar desafios que podem ser marcantes para garotos com pouca idade. Mesmo que os meninos sejam bons de bola, não é fácil chegar a ser ídolo de algum time. Os jovens têm de passar por peneiras rigorosas para jogar em clubes grandes. Afinal, quem nunca sonhou ser jogador de futebol? Esses meninos, entre outros milhões, trabalham duro dia a dia para que o sonho vire realidade. Minha mãe sempre me influenciou, sempre colocou eu nas escolinhas. Até hoje eu estou aqui, tive a oportunidade de chegar. E caso eu não seja jogador, quero ser educação física, fazer uma faculdade. Depois disso, eles passam por treinamentos diários que incluem o preparo físico e psicológico, lapidando-os para serem futuros craques. Eu consigo administrar essa situação por eu ter passado por ela, né? Então hoje eu trago um pouco de facilidade no comando, de passar a informação, por eu ter vivido isso. O processo todo pode levar anos e até o menino seja reconhecido e chamado para jogar num grande clube. Se ele tiver uma disciplina em relação ao futebol, à conduta da vida, com a família, na educação, ele vai conseguir atingir os objetivos dele. Vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil, nesta quarta-feira, com Bianca Mates. Bom dia, Bianca. A região sul fica sob o domínio de uma forte massa de ar seco nesta quarta-feira. O sol brilha forte e não há previsão de chuva. Os ventos sopram com intensidade no interior do Rio Grande do Sul devido à aproximação de uma frente fria. A máxima será de 34 graus em Porto Alegre e mínima de 16 em Curitiba. Na região norte, o sol aparece entre nuvens e chove a qualquer hora. Tempo firme no centro-norte da Bahia. Sol e chuva rápida nas demais áreas da região, com máxima de 31 graus em Natal. A cidade de São Paulo é conhecida mundialmente por sua pluralidade. Uma de suas raízes é a cultura japonesa. O bairro da Liberdade é onde ela está concentrada. Veja na reportagem de Camila Pellegrino. Caminhar por essas ruas é como caminhar por cidades japonesas. Essa é a experiência que temos ao caminhar pela Liberdade. A arquitetura local é característica à cultura oriental. As luminárias, placas, lojas e restaurantes nos remetem ao Japão. Boa da feira de domingo, que tem vários artesanatos, tem comidas típicas, restaurantes japoneses, né, muito bons, e mercearia com produtos também. O bairro da Liberdade é hoje a maior comunidade japonesa fora do Japão. A imigração japonesa em São Paulo iniciou em 1908 com a chegada de 781 imigrantes ao Porto de Santos. Com muitas lojas, a Liberdade é um grande centro de compras, já que aqui encontramos alimentos, restaurantes e artigos raros e orientais. Fazer compra, fazer comida
compra de comida japonesa, né? Mesmo no centro de São Paulo, o bairro consegue manter suas origens e tradições e conta com o Jardim Oriental, aberto ao público, onde todo ano, no mês de abril, acontece o Festival das Flores. O Jardim Oriental preparou um tradicional ritual budista em comemoração ao aniversário de Buda, o Festival das Flores. O ritual consiste em banhar o Buda e fazer um pedido ou um agradecimento. E em seguida é oferecido um chá. Está se comemorando o aniversário do Buda. O aniversário é feito todos os anos nesse local, que ele aniversaria no dia 8 de abril. Está fazendo aproximadamente 2.600 anos depois que o Buda nasceu. A reciclagem tem se tornado arte no Complexo Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Através da coleta seletiva, o prédio transforma em arte o lixo que era desperdiçado. O Conjunto Nacional é um edifício comercial localizado em São Paulo, mais precisamente na Avenida Paulista. O complexo caracteriza-se pela mistura de diferentes usos em uma mesma estrutura urbana, com a ajuda de colaboradores, que procuram transformar pessoas e o espaço físico da região como a arte e a reciclagem. Essa participação do Conjunto Nacional na coleta seletiva ela é importante porque essa atuação ela funciona de uma maneira responsável no âmbito social e cultural das pessoas. Todas as exposições apresentadas no conjunto são elaboradas por mestres artesãos. A partir do lixo mesmo por eles coletados, a matéria-prima é transformada em arte, conscientizando assim as pessoas a terem um olhar mais sensível para a sustentabilidade. A reciclagem é um importante meio para que todo lixo descartado seja reaproveitado. E o programa Lixo Vira Arte, do conjunto, contribui nesse quesito, que transforma a vida de pessoas envolvidas e o público em geral, é claro. Tira dos rios, tira da rua, evita enchente e transforma-se numa obra maravilhosa como essa, Como eu costumo dizer que para uns é lixo, para outros é luxo. Cuidar do meio ambiente e sempre manter a área limpa que a gente está para não criar bicho em volta de nós, tudo. Menos de 30% do lixo produzido no país ganha o destino certo, os aterros sanitários. O programa de coleta seletiva separa todo o lixo e toda essa iniciativa teve ganhos para o prédio e para o meio ambiente. A Pinacoteca de São Paulo abriga este ano a exposição Mundos Possíveis, da pintora sueca Ilma Ficklint. O trabalho é pioneiro no campo da arte abstrata. Veja mais detalhes com a repórter Bianca Matos. A arte abstrata é uma forma artística moderna. Os objetos ou pessoas que são representados não possuem um formato como conhecemos no mundo exterior. As formas orgânicas e cores vibrantes são o que mais se destacam nas obras. Nascida no século XX e de origem europeia, a arte abstrata, ou abstracionismo, procura transmitir sentimentos por meio de pinceladas rápidas e violentas. A exposição Mundos Possíveis é composta por 130 obras de Ilma Ficklint, com o objetivo de mostrar o seu ponto de vista em relação ao mundo. Pluralidade, concretismo e sequência são fatores presentes em suas pinturas. A obra da Ilma Ficklint, ela é também feita no elemento humano, tem muitas linhas, círculos. Todos os seus trabalhos que estão aqui hoje foram disponibilizados pela sua família. A primeira vez que suas obras foram ao público aconteceu após 20 anos de sua morte, pois Ilma acreditava que o que ela produzia não seria aceito pelo público. Eu acho que para quem não conhecia nem tanto de arte abstrata e nem o trabalho da Hilda, acho que foi assim muito completo. Tem elementos dela que podem ser relacionados com o dito abstracionismo geométrico e elementos que podem ser relacionados com o dito abstracionismo lírico. A exposição permanece em cartaz até 16 de julho desse ano. Os ingressos custam R$ 6,00 a inteira. Para mais informações, acesse pinacoteca.org.br. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, completa 71 anos. O espaço é um dos mais procurados pelos visitantes que chegam à capital paulista. Fundado por Assis Chateaubriand em 1947, o MASP é o primeiro museu moderno do país. Com uma arquitetura surpreendente tanto por dentro quanto por fora, o museu chama a atenção de paulistanos e turistas diariamente, que não passam batido pelo lugar. Hoje, o MASP possui o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul e fazem parte de sua coleção artística pinturas, esculturas, fotografias e muito mais. Quais obras chamaram mais atenção aqui na exposição do Aleijadinho? Eu acho que o estilo barroco bem presente, está muito bonito. O Cristo, ali que abre a exposição, também está muito lindo. O que você mais gosta aqui no MASP? Eu gosto das obras de arte, das esculturas.
Aqui no Museu de Arte de São Paulo, toda terça-feira é dia de exposição grátis. Nos outros dias da semana, são cobradas as entradas e os valores variam entre R$ 17 e R$ 35. Mas, para as crianças até 10 anos, a entrada é livre todos os dias. O Bruno, por exemplo, trouxe a sua filha para conhecer os interiores do museu. Trouxe a minha filha pela primeira vez. O acervo lhe dá uma panorâmica sobre a história da arte, né, de um modo geral, que é bem bacana. Para mais informações sobre o MASP, acesse o site www.masp.org.br. O Jornal da FIAM fica por aqui. Um bom dia para você e uma ótima semana.